Olá, o título do meu projeto é O Processo de Demarcação de Terras da Terra Indígena Carajá, Santana do Araguaia, na década de 1970. Uma doação a terras que por direito lhes pertencem. Bom, a minha pesquisa ela vai explorar o processo administrativo de demarcação de terras do povo indígena Carajá de Santana do Araguaia. Quem são os Carajá? Eles são habitantes indígenas imemoriais da bacia do Rio Araguaia, na ilha do Bananal e cercanias, abarcando o território que engloba as fronteiras entre os estados de Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará. Os Carajá de Santana do Araguaia, eles habitaram por muito tempo as praias próximas da cidade de Santana do Araguaia, município do sul do estado do Pará, na região norte do país. Eles estavam dispersos em um raio aproximado de 200 quilômetros na década de 1970, espalhados nas localidades como Araguacema, Barreira de Campos, Barreirinha, Barreira de Pedra e Lago Grande. Bom, para explorar o processo administrativo de demarcação de terras do povo indígena Carajá de Santana do Araguaia na década de 1970, foi utilizada a documentação contida no acervo Armazém Memória, um resgate coletivo da história. E buscando compreender e analisar as medidas legais que regem os direitos e as garantias dos povos indígenas, bem como o contexto da época, é que também foram utilizadas a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Outras duas importantes fontes que também foram estudadas dizem respeito ao volume 2, que é Violações de Direitos Humanos dos Povos Indígenas da Comissão Nacional da Verdade, e o relatório da Comissão de Investigação do Ministério do Interior, que é o relatório Figueiredo, mostrando o contexto da ditadura e como essa atinge os povos indígenas, mostrando a atuação não somente do Estado, como também da FUNAI e do antigo SPI. Bom, a documentação do processo de demarcação se apresenta como uma fonte extremamente rica. Por meio dela, pode-se identificar o quanto o processo de demarcação de terras, ora analisada, foi moroso, confuso do ponto de vista jurídico e administrativo, e também foi permeado de adversidades e riscos aos direitos, inclusive à vida dos carajás, sendo constantes os conflitos com autoridades locais, fazendeiros e os diferentes setores da sociedade do município de Santana do Araguaia. O processo de demarcação de terras dos Carajás de Santana do Araguaia evidencia também o caos normativo que tomou conta dos assuntos nos anos de 1970, que foi quando os territórios ancestrais dos indígenas na Amazônia eram assediados e violentados por grandes projetos agropecuários e energéticos, com forte apoio do Estado ditatorial e do capital nacional e internacional. Vale destacar que a documentação contida no processo se estendeu por mais de 10 anos sem que fosse concluída. Ela foi repleta de incógnitas e descaso para com os Carajá, que por muitas vezes foram submetidos a um conjunto de violações de seus direitos, bem como direito à terra, direito à diferença, direito à saúde, dentre outros. Também é de suma importância reconhecer que o direito à terra é condição fundamental para a concretização dos demais direitos, uma vez que a falta de terras caminha muitas vezes com a completa desassistência de serviços públicos, impondo condições desumanas aos indígenas, que perdem as bases da reprodução tanto da vida material quanto da étnico-política. Ademais, também é perceptível por vezes a omissão da FUNAI, que era acompanhada por certo desconhecimento ou má-fé de seus integrantes, que deixavam de atuar como de fato deveriam, prejudicando assim de forma direta os Carajá, uma vez que não cumpriam nem mesmo com o papel institucional designado ao órgão pela Constituição de 1967 pelo Estatuto do Índio.